Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade à nossa playlist de hidroestática. E a primeira coisa que eu vou falar com vocês é a respeito da pressão hidroestática, ou como alguns livros costumam chamar, pressão na coluna líquida. Bom, o que é essa pressão hidroestática? É o produto entre a densidade ou massa específica do líquido, a aceleração da gravidade local e a altura da coluna líquida. Bom, vamos esmiuçar isso. A coluna líquida imaginem esse pote aqui em cinza, vamos supor que seja um copo, né? Dentro desse copo eu enchi de água, que é essa parte azul. A água tem uma determinada densidade. E eu enchi uma determinada altura e nessa água ela sofre a ação da gravidade. E a pressão hidroestática ou pressão da coluna líquida é a pressão exercida na base desse recipiente que contém a água. Então, aqui que está sendo exercida a pressão hidroestática. E ela pode ser determinada através da fórmula, que é a densidade ou massa específica da água, que no caso vai ser o mesmo valor, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna líquida. Essa daqui é a fórmula. Não vou demonstrar como a gente chega nessa fórmula, porque essa não é a intenção, né, desse canal. A densidade, lembrando que é sempre quilogramas por metros cúbicos. A aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. E a altura da coluna sempre em metros. Já a pressão hidroestática, a unidade de medida dela, a gente já sabe, unidade de medida, newtons por metros quadrados, ou então Pascal, que foi quem estudou a questão da pressão. Mas agora a gente vai ser apresentado também a uma outra unidade de medida, que é chamada de ATM. Essa unidade de medida vai ser muito apresentada em vocês em questões, tá? E ela tem uma relação, ó. Um ATM corresponde a 10 na quinta de newtons por metros ao quadrado. Que é a mesma coisa, né, que a nossa... Exatamente a mesma coisa que a nossa PA, né? Que é o Pascal. Beleza? Então, um ATM corresponde a 10 newtons por metros ao quadrado, ou 10 na quinta de Pascal. Beleza? Muito bem. Mas o que é esse ATM? Gente, ATM, na verdade, é a atmosfera. Vocês já viram aqueles filmes em que está o avião sobrevoando, né? Aí acontece algum ataque terrorista, alguma coisa que ou uma porta abre, ou uma janela quebra, e o povo é tudo lançado de dentro do avião? Então, por que isso? Dentro do avião existe a simulação da pressão atmosférica que nós estamos acostumados, que no nível do mar, ali no Rio de Janeiro, assim, é basicamente 1 ATM. Na verdade, é 1,013 ATMs. Mas, na maioria dos exercícios, na maioria das questões, arredonda tudo para 1. Né? Então, é simulado essa pressão. Do lado de fora do avião, como a gente está muito alto, né, 3.000, 40.000 pés de altura, a pressão é menor. Então, vocês imaginem, de dentro do avião para fora, eu estou fazendo uma pressão de 1 ATM, uma pressão bem alta. E de fora para dentro, eu estou fazendo uma pressão muito baixinha. Então, se aquele vidro se rompe, a pressão é jogada para fora, porque a pressão de fora não vai suportar em segurar a pressão que está dentro. Imaginem só, como se fosse uma força. Vocês estão assim,
fazendo uma mão de frente para a outra, uma mão segurando a outra. Se você empurra a mão direita com mais força do que a mão esquerda, a sua mão vai para o lado esquerdo, né? E vice-versa. Se você empurra a esquerda com mais força que a direita, a sua mão vai para a direita. E é assim que funciona com a pressão atmosférica, porque nós sabemos que a relação da pressão é a força pela área de superfície. Por isso também que os vidros são bem espessos do avião, porque senão eles não aguentariam essa diferença de pressão. Mas por que existe essa diferença? Bom, essa diferença existe porque a gente sabe que em volta da Terra existe uma camada de ar, né? Hidrogênio, gás carbônico, oxigênio, né? E a gravidade empurra essa camada de ar toda para o centro da Terra. E conforme vai aumentando a altura, essa camada de ar ela vai sendo mais rarefeita, ou seja, vai ter menos camada de ar. Então, a pressão, quanto maior for a altura, menor vai ser essa pressão, porque menor vamos ter essa massa, essa camada de ar, vai ser menor. E, professor, mas por que a gente não sente, já que esse 1 atm, nossa lá, 10 a quinta newtons por metro quadrado? Por que a gente não sente? Porque a gente já biologicamente, a gente nasceu aqui, a gente está acostumado com essa pressão desde sempre. Times de futebol, por exemplo, quando viajam para lugares que tem uma altitude muito grande, eles sentem essa diferença. Parece que você tenta respirar e o ar é insuficiente, o ar não chega. Por quê? Existe essa diferença entre pressão, existe essa diferença de atmosfera. Então, ATM é relacionado à atmosfera. Muito bem. Vamos ver então agora um exemplo para ver se a gente entende bem esse conceito. Vamos lá. Dado uma coluna de água com 10 metros de altura, determine a pressão que ela exerce na sua base, dado a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e densidade da água igual a 10 ao cubo quilogramas por metros cúbicos. Bom, eu já aprendi que a pressão, lá da aula anterior ali, que a pressão vai ser a minha densidade vezes a gravidade vezes a altura da coluna líquida. Então, a pressão vai ser igual. Densidade da água está aqui, ó, 10 ao cubo, está na unidade de medida direitinho, não preciso me preocupar. A gravidade está aqui, também na unidade de medida direitinho, não me preocupo. E a altura da coluna está aqui, também na unidade de medida direitinho, não me preocupo. Realizando essa multiplicação, vou lembrar lá das propriedades de potência. Repito a base e somo os expoentes. 3 mais 1 que não aparece, mais 1 que não aparece, vai dar 5. 5 o quê? Como está nas unidades de medida direitinho, newtons por metros quadrados. Ou então, né? 10 a quinta Pascal. Mas eu pergunto, se fosse alternativa, por exemplo, letra A dá 1 atm, letra B dá 2 atms, letra C dá 3 atms, né? Qual seria a alternativa certa? Bom, eu vou lembrar da aula ali anterior que 1 atm equivale a 10 na quinta Pascal. Opa, 1 atm vale 10 a quinta Pascal. Então, 10 na quinta Pascal vai equivaler a 1 atm. Muito bem, vocês responderiam a questão certinho. Bom, até então, nós estávamos levando em consideração somente a coluna líquida, aquela pressão exercida na coluna líquida. Só que, lembra que eu disse que a gente está envolto de uma atmosfera? Então, na coluna líquida, se eu for ver a pressão total, eu vou ter o quê? Eu vou ter a pressão da coluna líquida mais a pressão exercida pela atmosfera. Então, é diferente. A pressão da coluna líquida é só a pressão da coluna líquida. Eu ignoro a pressão atmosférica. A pressão total, que é o que vamos ver agora,
ela relaciona a pressão da coluna líquida mais a pressão da atmosfera. Olha lá, foi exatamente o que eu disse a vocês, ó. Pressão total é a soma entre a pressão da coluna líquida mais a pressão atmosférica. Então, pressão total é igual à pressão da coluna líquida mais a pressão da atmosfera. Ou seja, trocando em miúdos, densidade vezes a gravidade vezes a altura mais a pressão atmosférica daquele local, tá? A pressão é do local que se encontra aquela coluna líquida. Então, é justamente isso daqui. Só guardar essa fórmula bonitinha. Vamos ver um exemplo para a gente aplicar bem essa questão da pressão total. Olha só. Num local onde a pressão atmosférica é 10 a quinta Pascal e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, um mergulhador desce até uma profundidade de 15 metros. Sabendo que a densidade da água é 10 ao cubo, quilogramas por metros cúbicos, determine a pressão suportada pelo mergulhador. Nesse caso, eu quero a pressão suportada pelo mergulhador. A pressão que ele vai suportar, a pressão que está sendo exercida nele, é a pressão da coluna de água mais a pressão da atmosfera. Então, eu vou ter uma pressão total, que eu já vi aqui em cima, que é igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura, mais a pressão atmosférica daquele local. Vou substituir. A densidade da água está aqui. Vou substituir. Sem me preocupar com unidade de medida, porque já está certinha na unidade internacional. Gravidade no local está aqui, também sem me preocupar, porque está na unidade internacional. E a profundidade está aqui, a mesma coisa, sem preocupação nenhuma. Mais a pressão atmosférica, que ele deu aqui, ó, 10 na quinta. Vou resolver primeiro as multiplicações. Primeira coisa, bases iguais, repito a base e somos expoentes. 3 mais 1, 4, mais 10 à quinta. Eu vejo muito alunos que eu guardo no coração que empacam aqui. Ah, mas como eu vejo aluno que empaca aqui? Olha só, gente, para a gente poder somar essas duas questões, esses dois valores, 15 vezes 10 à quarta e 10 à quinta, para mim somar eles, a base da potência tem que ser igual. Grava isso. Para somar potências, a base da potência, o expoente da potência, a potência tem que ser igual. Ou seja, aqui tem que ser 10 à quinta, porque aqui é 10 à quinta. Então, eu vou ficar. Para mim transformar isso aqui em 10 à quinta, o que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula que estava escondidinha aqui, uma casa para a esquerda, então eu estou dividindo esse número. Se eu estou dividindo esse número, eu vou somar essa uma casa aqui. Então, eu vou ficar com 1,5 vezes 10 à quinta. É verdade? Se eu andei com a vírgula para cá, eu somo uma casa. Se eu andasse com a vírgula para a direita, eu tiraria uma casa. Beleza? Beleza. Mais 10 à quinta. Agora que as potências são iguais, eu faço o quê? Eu somo o que não é potência. No caso aqui é 1 vezes 10. E aqui é 1,5 vezes 10. 1,5 mais 1 vai dar 2,5 vezes 10 à quinta. 1,5 vezes 10 à quinta é o quê? Newtons por metros quadrados. Beleza? E se eu quisesse, se as alternativas lá tivessem em ATM? Isso aqui também corresponde a 2,5 ATM. Muito bem. Vamos ver agora o teorema de Steve.
que Steven conseguiu observar? Ele conseguiu observar que existe uma variação na pressão entre dois pontos que compartilham uma mesma reta. Por exemplo, aqui, o ponto A e o ponto B. Eles estão na mesma direção vertical. E existe uma variação na altura entre eles. Então, vai existir uma variação de pressão entre esses dois pontos. Tá? Então, eu posso dizer que vai existir uma variação de pressão entre o ponto A e o ponto B. Que vai ser o quê? Exatamente a mesma fórmula de pressão. Ó. Densidade vezes a gravidade vezes a altura. Mas qual que é a altura da variação? É essa daqui. Então, a gente sabe. A variação na pressão. Todo mundo sabe. Delta é variação. Ou seja, é a pressão no ponto B menos a pressão no ponto A. Vai ser igual a densidade vezes a gravidade vezes a variação da coluna, ou seja, a distância entre esses dois pontos. Duas coisas muito importantes que essa observação de Stephen trouxe. Que quanto mais alto o ponto for, ou seja, quanto mais próximo da superfície, menor vai ser a pressão. Anota aí, quanto mais próximo da superfície, menor a pressão. Quanto mais distante, quanto mais eu vou descendo a coluna líquida, maior vai sendo a minha pressão. Então, e dá para a gente notar isso bem. Vocês já foram naquelas piscinas assim bem fundas? Aí você começa a mergulhar, indo em direção ao fundo. Você observa que no seu ouvido, no seu nariz, você vai sentindo uma pressão, né? Conforme quanto mais fundo você vai chegando, mais forte essa pressão, mais seu ouvido, seu nariz, mais sua cabeça vai doendo. É justamente isso. No mais raso, a pressão é menor do que lá no fundo, tá? Então, é só guardar essa relação aqui, né? E ela deriva outras relações. Por exemplo, se eu quisesse a pressão de B, era só eu fazer a pressão da coluna líquida, né, da altura, e somar com a pressão de A. Vários livros trazem essa relação, mas se eu gravar esta primeira relação, eu consigo chegar em qualquer outra, porque essa primeira relação aqui é a relação fundamental, é o teorema de Stephen nu e cru. Tá? Então eu gravei esse, consigo chegar em qualquer outro. Outro ponto muito interessante, também do teorema de Stephen, é que se eu tiver dois pontos, por exemplo, C e D, a uma mesma altura, se eles estão na mesma altura, eles vão possuir a mesma pressão, porque a variação aqui da coluna líquida vai ser zero. Qualquer coisa multiplicada por zero vai dar zero. Então, a variação na pressão vai ser igual a zero, né? Por isso que, se eles estão a uma mesma linha horizontal, ou seja, se eles estão numa mesma profundidade, a pressão vai ser igual. Isso nos diz o quê? Que a pressão atmosférica exercida no líquido, ela é igual para todo líquido. Por isso que ele é homogêneo. Se vocês olharem a piscina, quando não está tendo tribulação, porque os outros pularam, ou algum fator externo, vento, alguma coisa, vocês vão ver que a água fica retinha, paradinha. Se vocês botarem um copo d'água aí agora para vocês vão ver que a superfície vai estar retinha, certinha. Porque a coluna de ar, a coluna da atmosfera, ela é homogênea em toda a sua superfície. Beleza? Vamos ver dois exemplos bem bacanas para a gente encerrar com chave de ouro esse nosso vídeo. Olha só esse é teórico, bem bacana. O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é 20 kPa. Sempre que aparecer assim kPa, vocês já sabem que é quilo. Quilo equivale a 1000. 1000 o quê? 1000 pascais. Então, 20.000 pascais.
a figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. O valor da pressão da água na ducha está associado à altura. Muito bem, gente. Pela lei de Stephen, né, pelo teorema lá de Stephen, a pressão gerada por uma coluna de água depende da altura dessa coluna. Então, vamos imaginar, ó, eu tenho aqui o ponto A, que vai ser a minha ducha. E eu tenho aqui o ponto B, que é a altura do nível da água. A variação da pressão, que é esse daqui, vai depender do quê? Vai depender da variação da altura dessa coluna de água. Porque nós sabemos que a variação na pressão é igual à densidade vezes a gravidade vezes a variação de altura. E essa variação de altura, que é entre os dois pontos, onde está a ducha e o nível da água, é representado por qual? Pelo H3. Então, letra C. Beleza? Vamos ver agora o último exemplo. Já deixa o gostei aqui. Eu sei que você está gostando do conteúdo, então já deixa o gostei aqui. Ajuda o nosso canal a crescer e a levar mais conteúdo para muito mais gente. Vamos lá, deixa o gostei aqui embaixo. E vamos para o último exemplo. Eita, que esse exemplo parece difícil, mas é fácil para chuchu. Vamos lá. O tanque representado na figura a seguir contém água em equilíbrio, sobre a ação da gravidade, G, 10 metros por segundo ao quadrado. Determine em unidades do sistema internacional a diferença de pressão entre os pontos B e A. Bom, primeira coisa que eu sei é que a densidade da água, e vai ser muito importante, é 10 ao cubo quilogramas por metros cúbicos. Essa é a densidade da água. A aceleração da gravidade está aqui no sistema internacional direitinho, e ele está me pedindo a diferença de pressão. Pelo teorema de Stephen, a diferença de pressão entre dois pontos, observa que ele quer só a diferença, ele quer só o ΔP. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a densidade vezes a gravidade vezes a variação na altura, ou seja, a variação entre a altura do ponto A e o ponto B. Tá? Então, vamos lá. A variação na pressão é o que eu quero descobrir. A densidade está ali, 10 ao cubo. A gravidade está aqui, 10. E qual que é a variação de altura? Olha só, gente. Vamos pensar. Eu vou fazer bem devagarzinho para vocês entenderem. A altura toda da coluna líquida é 3 metros. Se até o ponto B eu tenho 2 metros, então, para mim completar até o tamanho da coluna líquida, vai me faltar o quê? 2 para 3 falta 1 metro. Beleza. Se esse pedacinho aqui é 1 metro e esse pedacinho aqui é 1 metro, para completar a coluna, a variação, a distância entre o ponto A e o ponto B também tem que ser 1 metro, porque 1 mais 1 mais 1 vai dar 3, tá bom? Essa é a forma bem devagarzinha para vocês entenderem. Mas, lógico, se do A a base tem 2, do B a base tem 1, entre A e B tem 2 menos 1, 1, né? Então, não precisa se apegar a esses detalhes, não. Se vocês baterem o olho na figura, já sabem que tem 1 metro de diferença, tranquilo, vai e já joga lá 1 metro de diferença. Então, a variação de pressão entre esses dois pontos vai ser 10 na quarta newtons por metros quadrados. Ou então, né, 10 à quarta Pascal. Pode ser ATM, né, mas daria um pouquinho de trabalho. Seria 0,1 ATMs. Beleza? Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber sempre que eu lançar um conteúdo novo. Acesse esses vídeos que estão indicados aqui e compartilhe esse nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima.
Fui!